Fala, torcedor e torcedora, beleza? Vem chegando que mais um Jogada do Vozão está no ar para falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu. Você gostou do empate em 1-1 do Ceará com o Sport lá na Ilha do Retiro? O jogo foi pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro e o vovô trouxe um ponto na mala. Antes de explicar, trazer detalhes das escolhas de Léo Condé e das opções que deram certo no jogo, deixa o like, compartilha com a galera que eu vou te trazer a explicação, tá? O Jogada do Vozão, que antes era um episódio mais longo, um podcast de 50 minutos batendo um papo, trazendo sempre um assunto sobre o vovô, agora é mais curto, não tem mais aquele conversa mais esticada. É um traço de bate-papo de 10, 12 minutos, 5 minutos, vai depender do assunto que a gente vai trazer todo santo dia aqui pra você. E agora nós vamos falar sobre este jogo. Ceará foi lá na Ilha do Retiro, no Recife, e trouxe um ponto na mala. O Pedro Raul até abriu o marcador, mas o time do Sport, poucos minutos depois, acabou deixando tudo igual na Ilha do Retiro. E o vovô segue com a sina de nunca ter vencido o Leão da Ilha quando o assunto é Série A do Campeonato Brasileiro, lá no Recife. Mas aí vamos aos pontos, né? O Ceará ficou com um empate, e você, torcedor? O que é que você acha que traz de positivo daquela partida lá em Pernambuco? Para mim, vou trazer aqui para vocês, o goleiro Bruno Ferreira fez mais uma vez uma belíssima partida. Conseguiu fazer 5 defesas, 3 dentro da grande área do Ceará e foi uma peça importante neste empate em 1-1. Ele que praticamente vem sendo feliz quando o assunto é a Ilha do Retiro, né? O torcedor do Vozão deve lembrar na Copa do Nordeste, em que ele foi importante nas penalidades, no avanço do Ceará na competição regional ainda em 2025 e agora conseguiu fazer defesas primordiais, se esticando, sendo um verdadeiro homem de borracha, como a gente brincou no Instagram do Jogada com os heróis, né, no Dia das Crianças. O torcedor que não viu, vai lá no Instagram do Jogada, dá aquela moralzinha. Bruno Ferreira, mais uma vez, sendo uma peça importante. E aí fica a dúvida, será que, de fato, o Richard e o Fernando Miguel perderam espaço no time do Ceará? Porque o Bruno Ferreira vem assumindo a bronca, vem sendo protagonista na 5ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, que no caso continua sendo do Ceará. E quando a gente fala de retorno no campeonato, o vovô tem a 2ª melhor defesa, atrás apenas do Flamengo. E o time do Alvinegro de Porangabuçu, além do Bruno Ferreira, eu trago o destaque de Pedro Henrique, o atacante que aos poucos ele vem entrando sempre no segundo tempo, recebendo a oportunidade do técnico Léo Condé. Seria ele o reserva de luxo, o cara que entra sempre depois dos primeiros 45 minutos, porque ele vem fazendo os seus gols, vem dando assistências, são 5 participações em gols nas últimas 6 partidas que o Ceará fez no Brasileirão e vem sendo uma peça importante, né? Ele marcou contra o São Paulo, contra o Vasco, diante do Santos, deu assistência também contra o time santista, dando passe para o gol do Fernando Sobral e diante do Sport, ele quem fez o cruzamento para a cabeçada de Pedro Raul, que é um outro destaque. O camisa 9, que para quem está acompanhando aqui no YouTube vê agora as imagens que o Ceará divulgou pra gente, né? Gabriel Silva, o nome do fotógrafo que tirou esses registros. Pedro Raul vinha no jejum de 9 partidas sem balançar as redes. Você lembra, né, torcedor? Quem acompanha o Jogada sabe que eu falei disso em algumas participações no Jogada Primeiro Tempo, Jogada Segundo Tempo e também no Instagram do Jogada. E ali recebi algumas críticas, né? Pô, o time tá indo bem, venceu de 3-0 o Santos, não é pra estar falando do camisa 9 que não marca gols. Bom, eu acabei criticando o Pedro Raul naquela ocasião, mas Pedro Raul, ó, tamo junto, né? 9 jogos de jejum é uma informação, naquela ocasião o Ceará não tava tendo camisa 9 sendo peça importante e novamente ele mostrou a que veio. 14 gols marcados na temporada, 8 quando o assunto é Série A do Campeonato Brasileiro e vem sendo essa peça importante, né? Ele, junto com o Galeano e com o Pedro Henrique, são jogadores que fazem a diferença no setor ofensivo do Ceará. E há muito tempo isso não acontecia. Antes do jogo contra o Sport, Pedro Raul tinha balançado as redes apenas contra o Flamengo, naquele empate em 1-1 aqui na Arena Castelão. Ele voltando a marcar, novamente chama ali uma atenção para poder ter a questão dos adversários ficarem de olho nele e acabar liberando um pouco mais os pontas do vovô. Falando de Pedro Raul, um abraço pro Fabrício Bruno, né? Que teve aquela situação e o jogo contra o Brasil aí, do Brasil contra o Japão, a situação não foi nada boa pro defensor brasileiro. Agora falando sobre outro cara, passa a régua porque o Vina tá pedindo passagem, hein? Camisa 29 tá jogando aos poucos ali no segundo tempo, o técnico Léo Condé vem dando minutagem pra ele.
E ele vem aproveitando as oportunidades, né? É um cara que, quando entra no segundo tempo, tem um passe mais refinado. Tecnicamente, ele destoa do elenco do Ceará. É tanto que o Matheus Araújo praticamente não vem tendo mais oportunidades. Praticamente tá ali no banco de reservas, mas não entra mais no time alvinegro. O Vina, ele entrou no jogo contra o Sport e deu um passe açucaradíssimo para o Pedro Henrique fazer o cruzamento. Parecia André Almeida no racha e o Ian Laurindo fazendo o cruzamento, né? Pro Lucas Catribe, no caso o Pedro Raul, fazer um belíssimo gol. Então, o vovô vem fazendo muito bonito no trio ofensivo e eu trazendo aqui esses ilustres, né? Ian Laurindo, André Almeida e Lucas Catribe, que formariam ali o trio ofensivo dos sonhos no Racha da Imprensa. Para quem não sabe, procure saber no Instagram do Racha da Imprensa. E falando sobre o Vina, ele é um cara que ainda não chegou a balançar as redes, mas é um jogador que vai pedindo passagem. Será que no jogo contra o Botafogo, o técnico Léo Condé já poderia colocá-lo como titular? Porque quem aproveitou a oportunidade contra o Sport foi o Zanocelo. Sem poder contar com Fernando Sobral nem Dieguinho, a opção do comandante alvinegro foi para o jovem jogador que veio por empréstimo junto ao Santos, que foi o Vinícius Zanocelo. O camisa 25 foi, junto de Lourenço e Lucas Mugni, os titulares no meio de campo do Ceará. Você dá qual nota para ele? Acha que ele foi bem? Merece novamente uma oportunidade entre os titulares do Vozão diante do Botafogo no próximo domingo às 6h30 da noite aqui na Arena Castelão? Deixa nos comentários, conversa com a gente, me explica o que foi que você achou desse jogo contra o Sport. Gostou? Foi bom? Precisava de mais? Tava contando com os 3 pontos nas malas, já pensando na sequência do Brasileirão, que vai ser difícil para o Ceará na reta final, principalmente da Série A do Campeonato Brasileiro? Vem com a gente e explica para mim. Porque pro jogo contra o Botafogo, o Ceará tem algumas dores de cabeça, tá? O Marcos Vitor, ele vem tratando uma fascite plantar, e isso incomoda um pouco mais. Vem tratando junto à fisioterapia do Vozão. Ainda não se sabe a condição clínica do atleta para a partida do domingo. Já o Dieguinho, ele teve um problema na panturrilha. Saiu de campo com desconforto na região, no jogo ainda contra o Santos. Teve 10 dias de preparação aí do período data FIFA e não esteve à disposição do técnico Léo Condé. Será que mais uma vez ele vai ser um ponto de interrogação ali no meio de campo do Ceará? Zanocelo mais uma vez vai ser titular na equipe alvinegra? São apenas 3 dias de preparação que o Léo Condé tem pela frente para poder saber a condição clínica do Dieguinho. E olha que faz falta, hein? Contra o Sport, fez uma falta danada, um jogador que tem a técnica que ajuda muito defensivamente, ofensivamente, sempre faz muita diferença. E quando a gente faz esse recorte dele jogando a Série A pelo Ceará, ele é um dos jogadores que chamam a atenção nos cortes e também nos desarmes no meio de campo, né? Apesar de não ser aquele volante de mais pegada, né? Um cara com um passe mais refinado, por isso o Dieguinho faz muita falta no elenco alvinegro. No jogo contra o Sport, Rafael Ramos, Pedro Henrique, Paulo Baia, Richardson e Vina foram as substituições do técnico Léo Condé. Uma delas até chamou a atenção de um ouvinte que mandou mensagem pra gente na quinta-feira pro Jogada Primeiro Tempo sobre a saída do Matheus Baia. Ele saiu, sentiu algum desconforto, tem algum problema? Será que vira também uma incógnita pro jogo do final de semana? São coisas que a gente vai procurar saber nesses próximos dias, viu, torcedor? Porque o Léo Condé tirou o Matheus Baia, deixou, teoricamente, o time mais vulnerável no lado esquerdo, e quem assumiu ali a vaga foi o Rafael Ramos, que até já fez a função em outras ocasiões, né? Só que o Léo Condé tem feito essas mudanças, né? O Nicolas não viajou para o jogo contra o Sport, não estava nem no banco de reservas, não era uma opção. Assim também como o Luca, atacante, né? Que é uma grande dúvida também. Por que não é aproveitado pelo técnico Léo Condé? Somente o comandante alvinegro pode explicar tudo isso pra gente. Gostou do Jogada do Vozão de hoje? Imagens de Ian Laurindo na produção, na edição e nos ajudando aqui, como sempre também. Deixa o like, compartilha com os amigos, não faz mal a seu ninguém, cara, é de graça. Você joga pra galera, joga pro grupo da família ali, o grupo do Jim Hats, manda aí pra galera. Deixa o like, fala com o pessoal aí e diz pra gente o que você achou dos jogadores que entraram em campo contra o Sport. Acha que o Léo Condé vai com o mesmo time para enfrentar o Botafogo no próximo domingo aqui na Arena Castelão? Hoje vou encerrando o Jogada do Vozão, mandando um abraço forte para Beto Brasil, sempre comentando aqui no nosso Jogada do Vozão, pro Hudson David, sócio ouvinte também, sempre telespectador acompanhando a gente aqui no YouTube, e pro Everton Diógenes. Muito obrigado pela audiência, continua deixando o like, compartilhando com os amigos e aquele comentário pra gente. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.